Muito bem. Vamos começar então com a questão 2. O que a questão 2 fala? Se a gente tem uma proposição, né, que é o nosso P de n. Ele fala, dadas n retas no plano, tais que quaisquer duas delas não sejam paralelas, e aí como a gente está no plano, se duas retas não são paralelas, elas só podem ser concorrentes. Quer dizer que tem que ter um ponto, elas têm que se cruzar num ponto. É isso que está dizendo. Então, existe um ponto no plano que pertence a todas elas. Traduzindo o enunciado, seja lá quantas retas você pegar no plano, se essas retas não são paralelas, se essas retas se encontram, né, uma com as outras, vai ter um pontinho onde que todas as retas vão se encontrar nesse pontinho. É isso que ele está falando. E ele quer que a gente assinale a alternativa verdadeira. Bom, vamos ver aqui a primeira letra A. P de 2 é falsa. Se o nosso n é igual a 2, o que a gente tem? Duas retas. E como elas não são paralelas, elas têm que se encontrar. E se elas encontram, tem um pontinho que pertence às duas. Então, é verdade o que está sendo dito aqui. Só que ele disse que P de 2 é falsa. Então, portanto, essa alternativa não pode ser correta. Vamos ver o P de 3. Se a gente tem três retas no plano, todas elas obrigatoriamente vão passar por um mesmo ponto? Não. Eu posso fazer três retas formando um triângulo. E não vai ter um ponto onde que as três retas vão se encontrar. Como é que eu posso mostrar isso? Fiz uma reta de vermelho, fiz uma reta de preto e fiz uma reta colorida, vamos falar assim. Não tem um ponto que está sobre a reta colorida, a reta vermelha e a reta preta nas três ao mesmo tempo. E ele diz que é verdadeiro, então falso. Não quer dizer que seja verdadeiro. Agora, essas daqui, que foram as alternativas que a gente ficou em dúvida quando você tinha comentado comigo, o que ele está dizendo? Para todo número natural, maior ou igual a 2, né? Se P de n é verdadeira, então P de n mais 1 é verdadeira. O que a gente fala de lógica, né? Quando a gente fala se alguma coisa acontece, então. A gente chama isso daqui de implicação. E o que a gente precisa saber sobre implicação? A gente só precisa fazer a nossa tabelinha verdade. O que é a tabela verdade? As coisas só têm duas possibilidades. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Não tem como ela ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, certo? Então, vamos supor, vou colocar aqui verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. São todas as possibilidades que duas proposições, proposição 1 e proposição 2, são as únicas possibilidades de resposta. Nunca vai poder acontecer essa segunda linha aqui. A primeira ser verdadeira e a segunda ser falsa. Então, se a primeira é verdadeira, obrigatoriamente a segunda também tem que ser verdadeira, porque não pode ser falsa. Vamos ver. Quando n é igual a 2, duas retas, a gente vai ter um ponto contendo as duas retas. Ok, a primeira é verdadeira. P de n mais 1, 2 mais 1 é 3. Quando eu faço três retas, não necessariamente vai ter um ponto que contém as três. Então, a segunda é falsa. Tem como algo verdadeiro implicar em algo falso? Não. Pelo que a gente viu aqui, essa linha é a única que não pode acontecer. Então, a letra C é falsa. Não é a resposta certa. Sobrou essas duas opções. Quando a gente pega n maior ou igual a 3, ou seja, estamos trabalhando com três retas ou mais, se isso for verdadeiro, então P de n mais 1 é verdadeiro. Isso vai acontecer? Não. Ah, professor, eu sei que quando eu tenho três retas, não necessariamente é verdadeiro. Sim, mas ele está falando aqui, se for verdadeiro, então pensa que você tem três retas e todas elas passam bem no mesmo ponto. Então, ele está falando que é verdade. Então, 3 mais 1, que é o P de n mais 1, no nosso caso vai ser 4, vai ser verdadeira. Vamos ver se vai ser verdadeira? Se eu fizer 4 retas, o que acontece? Vai ter um ponto em comum que passa em todas as retas? Não necessariamente. Então, essa afirmação aqui é falsa. Tem como algo verdadeiro implicar em algo falso?
Não tem como. Então, a letra D também está descartada. A única letra correta seria a letra E. E por que a letra E de fato vai ser a alternativa correta? Porque ele fala o seguinte: para todo número natural maior ou igual a 2, se P de K é verdadeira, e aí o nosso K é um número maior do que 2 e menor do que N. Eu estou pegando o seguinte, eu estou falando que se a proposição for verdadeira para 2, para 3 retas, para 4 retas. Ah, professor, mas eu sei que para 3 retas não é possível. Por isso que ele está usando essa palavrinha aqui, ó. O se. Basicamente é como se ele estivesse falando. Finge que é verdade. Então, vale para 2, para 3, para 4, para 5, para 6 retas, para seja lá quantas retas forem. Aí ele chama de K. E logo depois disso vem o N. Ou seja, se é válido para todo mundo que é menor do que N, então também tem que valer para N. Se o meu N for 5 e eu mostrar que vale para 1, para 2, para 3, para 4, obrigatoriamente tem que valer para 5. A gente chama isso de indução forte na matemática. Não precisa preocupar que aí em outra ocasião eu te explico com mais cuidado, mas provavelmente deve ser isso que eles devem ter abordado, tá? Mas a alternativa certa é a letra E.